Essa caminhada até o Mackenzie para levar a Lara, uma caminhada dura, difícil, demora um pouco, né? 1 hora mais ou menos aí, 40 minutos, acordando aí umas 5 da manhã, todos os dias. Mas ela também, às vezes é divertida, às vezes é triste e às vezes é um momento também de aprendizagem. Ao retornarmos para pegar, passamos a linha amarela para pegar a linha verde, esperando, sentido Vila Prudente. Uma senhora se aproxima de nós. E assim, talvez eu não esteja certo, mas sempre que eu vejo alguém com um folhetinho na mão para vir para entregar, eu já tenho um pressentimento ruim. Eu já acho que não vai ser um negócio muito bom. Pois bem, eu estava correto no meu pressentimento. Essa senhora coreana chega para Lara e começa a falar, né? Me desculpe se eu tentar falar um pouco parecido, mas tem hora que eu... você aceita um bilhetinho para você ir na minha igreja? E ela entrega esse bilhetinho, a Lara olha para mim, desculpa, ela não diz igreja, para ir numa cantata, você quer ouvir música, você gosta? Aí eu já desconfiei. Aí eu perguntei, senhora, que música que será cantada lá? Ah, serão cantadas músicas natalinas, músicas de festividade e tal. Aí eu não me contive e perguntei, a senhora é de que igreja? Aí ela falou, não, lá nós não temos nome e tal. Eu falei, não, mas a senhora deve pertencer a alguma igreja. A senhora falou que tem um coral. Nós somos da igreja do nosso Senhor Jesus dos últimos dias. E eu disse, a senhora é mormon. Nossa, para que eu fui falar isso? Não, nós não somos. Não é esse mais o nosso nome. E aí ela começou a falar, aí ela falou, mas vocês vão? Aí eu disse, nós não iremos. Mas por quê? Eu disse, porque nós somos cristãos. Mais uma vez, uma flechada no coração daquela senhorinha. Eu também sou cristã. Eu falei, e as palavras de Joseph Smith são palavras de Deus? Ela não me respondeu. Isso foi intrigante porque depois disso Lara começou a me perguntar, mas pai, o que é isso? O que é igreja? Como é que eu sei que existe uma igreja? Qual que é a diferença de uma igreja? O senhor disse para ela que as palavras desse homem não são a Bíblia, não são palavra de Deus. A palavra de Deus está então só na Bíblia, Deus só fala através da sua palavra. Sim, minha filha, é por aí que as coisas começam. O reconhecimento de que somente a Escritura é a palavra de Deus já é um bom indício de que somos igreja do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque a identidade de Cristo precisa estar ligada à sua igreja. Quem é Jesus? Quem que pronuncia as palavras de vida eterna? Quem que realmente nos diz o que é absoluto? A verdade vem da onde? Vem de profetas ou vem necessariamente da pessoa de Jesus? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda, não primeira. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, apenas o verso 1 e verso 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o pastor vai pregar só nesse textinho aqui? Por enquanto, sim.
Eu quero lançar mais uma vez o desafio de exposição da palavra de Deus, né? Nós tivemos uma pausa em outros textos, mas uma exposição dessa epístola inteira. Não é tão grande, mas ela é muito especial e muito importante. E eu acredito que o primeiro passo para começarmos a entendê-la é a pergunta: qual o propósito dessa carta? O que Paulo está querendo falar com a igreja? A mensagem para essa igreja tem alguma importância, relevância para a igreja presbiteriana de Vila Prudente? Para a igreja de modo geral? O que Paulo queria? Paulo não escreveu uma carta anterior, 1 Coríntios? O que ele quer trabalhar com isso? Paulo, na verdade, escreveu quatro cartas, mas apenas o registro de duas, provavelmente a segunda e a quarta carta. Alguns colocam assim. Então, esse vácuo de cartas nos deixa muitas vezes com uma certa dificuldade de entender, porque nós temos apenas um discurso de Paulo que ouviu ou que recebeu uma outra carta ou recebeu um testemunho, e ele está respondendo isso diretamente à necessidade daquela igreja. E Paulo então está aqui tratando de problemas extremamente importantes. Ele já tratou de questões morais muito importantes lá na primeira carta aos Coríntios, questão de culto, questão de ceia, questão de relacionamento. Agora, Paulo está enfrentando um problema diferente. De certa forma, a igreja de Corinto está resistindo ao seu apostolado, está resistindo à sua autoridade diante da igreja. Então, ao receber essa notícia da resistência da igreja ao seu apostolado, Paulo responde a isso. E essa resposta é extremamente importante. Mas quando Paulo responde à igreja, ele está preocupado com o quê? Ele prometeu que iria visitar aquela igreja novamente. Ele não foi, necessariamente. Ele está preocupado em justificar isso? Paulo está preocupado com a sua integridade apostolar. Tem falsos mestres, tem superapóstolos lá que estão falando mal de Paulo, que estão destruindo Paulo. Ele está preocupado em se defender? Ele escreve essa carta com esse interesse? Ele está escrevendo essa carta para melhorar o seu relacionamento com a igreja? Está querendo resolver as coisas, acalmar os ânimos? Ele está querendo exortar a igreja com relação ao quê? Na verdade, Paulo está querendo trazer a igreja ao propósito santo de Cristo e a sua palavra. Essa igreja não pode perder o referencial de quem realmente é a sua liderança, de quem realmente é o seu Deus, para que ela entenda as marcas daqueles que por alguma razão são autoridade sobre ela, por aqueles que de alguma forma pronunciam algo em nome de Deus para essa igreja. Paulo tem aí, de certa forma, um jeito todo peculiar de falar com as suas igrejas, as suas cartas que ele escreve. As suas aberturas assumem aí uma forma consistente, mas nunca as aberturas são todas iguais. Elas têm um preâmbulo, elas têm umas partes iguais, ela tem um endereço, ela tem um pronunciamento de graça, ela tem um destinatário, ela tem oração, ela tem a autodivulgação de Paulo, mas ele se utiliza de formas diferentes, porque Paulo, de certa forma, quando vai apresentar a sua carta, ele está preocupado com a necessidade dessa igreja. E na abertura da sua carta, ele já começa a dar indícios daquilo que ele quer falar. Desde o jeito que ele cumprimenta a igreja. Desde a forma que ele começa a orar. Ele começa a falar. Se você lê 1 Coríntios, ele tem uma forma. Se você lê a forma com que ele se dirige à igreja na Galácia, uma forma austera, você começa a observar que Paulo, de certa forma, ele já começa a abrir os caminhos diante daquilo que ele quer tratar. Outro problema interessante nessa carta é que, por ele não estar presente, quem fundou essa igreja provavelmente foi Paulo, Silas e Timóteo. Eles não estão presentes nessa igreja, e porque eles não estão presentes, surgiram novos líderes, novos apóstolos, que estavam questionando as missões que Paulo fazia, as viagens que Paulo fazia e a liderança de Paulo sobre essa igreja.
Isso é um problema sério. Então, a ausência de Paulo estava causando um problema duplo na igreja. Os adversários estavam surgindo, e dois, aqueles que eram a favor de Paulo estavam falando assim: poxa, como é que Paulo não vem? Olha o que está acontecendo aqui. Cadê Paulo? Então, assim, de certa forma, Paulo está sendo atacado dos dois lados. Tanto por aqueles que não o querem, como aqueles que o querem, mas não o veem lá. A sua presença no modo de vista dele, no modo de visão, na visão deles, era extremamente necessária. Cadê Paulo? Por que ele não está aqui diante de tanto problema que está acontecendo? Então essa ausência de Paulo começa a ser um problema. E alguns começam a questionar: por que ele não vem? Será que porque ele é mais fraco que os outros que estão aqui? Eles começam a desqualificar Paulo. Na leitura de toda a carta nós podemos observar isso. Há uma desconsideração por quem Paulo era, seja pela sua oratória, ou seja por alguma dificuldade, ou seja pela sua fraqueza, pela sua pobreza. De certa forma, Paulo estava sendo desconsiderado. E aí eles perguntaram: por que Paulo não vem? Será que porque ele não é confiável com as ofertas que ele recebe? Será que porque ele não se importa conosco? Será que porque ele está envergonhado, porque ele é inadequado, porque ele não tem a qualificação que os outros têm? Será que é porque ele está constrangido em vir aqui, por isso que ele decidiu não vir? Por que Paulo não vem? Porque as suas cartas, ele é tão enfático, ele é tão exortativo, mas quando ele vem aqui, ele é fraco, ele é limitado, ele é alguém que não causa nenhuma imposição, alguém que pode ser desconsiderado, facilmente sobreposto por outra voz, por outra força, por outra qualidade. Quem é esse Paulo? Desprezível? Esse é um julgamento que eles estão fazendo nesse contexto do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, a quem considera a sua vida em Cristo, que considera a obra salvadora de Deus, é algo que está presente diante de toda a sua trajetória. E Paulo está diante então de uma igreja que não havia espaço para ele. Uma igreja que vivia para o poder, uma igreja que vivia para a ostentação, uma igreja que vivia para a qualidade, para o gênio, para algo espetacular. Só que Deus não mandou um apóstolo assim para ela. Deus mandou um apóstolo em fraqueza. Eles queriam um forte, eles queriam um grande. Deus mandou um pequeno e Deus mandou um fraco. É assim que Paulo contrasta a igreja de Corinto nesse momento. Um contraste daquilo que Deus o fez, daquilo que Deus o conduziu e aquilo que a igreja legitimava como um apóstolo, como um homem de Deus, como uma liderança colocada diante de Deus. E aí nós começamos a observar, no auge da ironia de Paulo, Paulo precisa então defender essa autoridade apostólica da igreja diante de todas essas contendas, e nós podemos ver então que Paulo se mostra em toda a sua fraqueza. E ele começa a destacar que a contenda que está acontecendo diante do nome de Paulo não é uma contenda do entendimento necessariamente de quem Paulo é. Mas o problema da igreja de Corinto é entender quem Cristo é. Eles não entendem quem Cristo é. Eles estão perdendo o foco de quem é Jesus. O problema da igreja de Corinto não era com Paulo, era necessariamente com Jesus Cristo, era com o próprio Evangelho, a própria salvação. Em seu entendimento, a autoridade de um apóstolo aqui não se baseia no cargo, não se baseia num carisma pessoal, não se baseia num gênio da retórica. É uma autoridade que se baseia no chamado de Deus, no compromisso com o Evangelho, no compromisso com o próprio Cristo. E ele começa a mostrar que não é necessariamente Paulo não é um mestre e nem um intérprete do Evangelho. É o Evangelho que interpreta ele.
É o evangelho que o destaca. É o evangelho que domina o apóstolo. E é o apóstolo que se dedica à sua palavra, não apenas em discursos, mas também em toda a sua conduta. Ele não leva o evangelho tão somente naquilo que ele está falando. O seu corpo carrega as marcas do evangelho. Ele vai dizer isso em toda a carta. Ferido, machucado, ultrajado, em todos os aspectos. Você pode imaginar feridas emocionais? Paulo tinha. Feridas aí nas costas, muitas. Quantas vezes foi flagelado nas costas? Humilhações, momentos de frio, de fome, dado como morto. E ele está falando, esse é o evangelho. É esse tipo de compromisso com o evangelho que a igreja olha e não reconhece. Não consegue ver nele a qualificação de um apóstolo, de um homem de Deus. E ainda assim, diante de tudo isso, ele tem que continuar pastoreando, cuidando daquela igreja. É o chamado de Deus que constitui necessariamente o apostolado. Paulo poderia dizer, olha, nem eu quero isso. Eu sou apóstolo, não é porque eu quero, e nem porque vocês querem. Eu sou apóstolo porque eu fui chamado e designado para isso. É algo que o próprio Deus o constitui. E é por isso que o apóstolo leva a mensagem do evangelho. Não é apenas um discurso, é a sua vida que é entregue. E então, diante de toda dificuldade, diante de todo sofrimento, falta de conforto, é nessa autoridade que Paulo constitui o seu discurso, a sua vida e a sua conduta para a honra e glória do Senhor. A identidade de Cristo e a sua igreja. Como reconhecê-la? Como podemos reconhecer a identidade de Jesus em nós, que somos sua igreja e que somos o seu povo? Em primeiro lugar, na referência de liderança. Talvez possa passar desapercebido, mas no versículo 1, aí a parte A, nos diz que Paulo, apóstolo de Jesus, de Cristo Jesus, ele vem trazendo aqui dentro de todo esse assunto aqui, algo diferente. Nas outras epístolas ele faz uma abertura, ele vai falando dos problemas que são tratados, aqui ele não fala. Simplesmente ele começa a mostrar quem ele é e o cumprimento, dando talvez a ideia de que o que ele está falando aqui é o próprio evangelho. É uma questão de vida ou morte. Aquela igreja precisa entender o que é o evangelho. Ela precisa entender realmente a base fundamental do que é ser cristão. E é por isso que Paulo aqui se nomeia como apóstolo pela vontade de Deus. A igreja precisava reconhecer isso. A referência de liderança de uma igreja não é necessariamente por aquilo que ela deseja. Não é ela que estabelece as qualificações para o apostolado. Não é ela que necessariamente estabelece o que a palavra de Deus deve dizer. Não é ela que estabelece, de conformidade com a própria conveniência, aquilo que ela acha interessante. Então, isso ela atribui e ela traz para si, como se necessariamente o evangelho fosse uma colheita de coisas convenientes. Não é isso, o evangelho não é isso que Paulo está trazendo aqui. Eles estão com dificuldade de reconhecer o que é a palavra de Deus. E quando eles estão com dificuldade de reconhecer o que é a palavra de Deus, discursos convenientes começam a surgir e eles começam a iludir e, de certa forma, atrair essa igreja, que é de Jesus, mas está flertando com outros discursos que não são do Senhor. Ele é apóstolo pela vontade de Deus. Isso quer dizer que ele não é um apóstolo em virtude das suas habilidades, não é um apóstolo em virtude dos seus poderes, da sua autoafirmação, da sua genialidade. Ele é apóstolo porque Deus o constituiu assim. Dá para entender?
Às vezes há uma confusão na questão da vocação do ministério, como se Deus simplesmente chamasse pessoas, homens ou lideranças tão somente voltados à sua capacidade ou à sua genialidade. Não, Deus chama homens simples, até mesmo para que debaixo da sua fraqueza se destaque a sua glória. É assim que Paulo está se identificando com a igreja. E olha que Paulo era um gênio. Poucos tinham conhecimento filosófico, capacidade argumentativa, acredito que talvez nenhum desses. Talvez na oratória, mas ninguém aqui estava reconhecendo isso, porque isso não era de grande importância. O que importava era o compromisso de Paulo com o evangelho, constituído apóstolo em fraqueza, em limitação. Então, apóstolos eram aqueles que eram considerados testemunhas oculares de Cristo, aqueles que viram a Cristo, chamados pelo próprio Cristo. Paulo vai falar disso lá no capítulo 10, ele discute sobre essa ideia, mas, de certa forma, então, Paulo começa a trazer aqui uma compreensão do que é ser apóstolo. E a compreensão de apóstolo que Paulo está tratando aqui não é uma compreensão moldada por alguém que impõe a sua posição, não. Mas todas as vezes que Paulo traz a figura de apóstolo e ele se coloca nessa condição, é uma figura de fraqueza, porque talvez ele esteja em mente a figura do servo sofredor, a figura dos profetas do Antigo Testamento, que ali eram boca de Deus para falar com o povo, e eram homens que eram humilhados, que eram trajados, assassinados, por proclamarem a glória de Deus. É esse tipo de apostolado que Paulo está em mente, em toda a carta que ele vem nos falar aqui. É uma proclamação do evangelho que é testificado pela sua conduta, pelo seu compromisso com esse evangelho que é de Cristo, não é o evangelho dele. Isso precisava ser testificado, importa de quem viesse. Se você se lembrar do próprio Pedro, um apóstolo que foi repreendido por Paulo quando começou a ter medidas de politicagem. Quando estava perto do gentio, ele agia de um jeito. Quando estava perto dos judeus, eles deixavam os gentios de lado. E Paulo o repreende, porque ser apóstolo é ter um compromisso com o evangelho, é não ter um compromisso necessário com algum partidarismo. E esse é o grande problema que a igreja enfrentava. A igreja era dividida em facções. Você lembra lá no 1 Coríntios? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E os mais espirituais, eu sou de Cristo. Eu sou do melhor dos melhores, o melhor do mundo. E não é isso que ele está trabalhando aqui. Não é esse tipo de credencial que ele apresenta como apóstolo, numa competitividade de quem é melhor. Os superapóstolos se apresentavam com todas as credenciais, com identidade judaica, com capacidade de oratória, com genialidade. Eles estão se oferecendo como uma alternativa a Paulo. E Paulo não está preocupado com as suas qualificações para apresentar para a igreja. Ele está preocupado com o que a igreja tem como referencial de autoridade sobre si. Todo esse debate passou a se concentrar, então, na questão do que constituía as marcas de um apóstolo. Quem poderia reivindicar o título de apóstolo? Quais as marcas de um apostolado? O que alguém pode dizer que é um apóstolo? Paulo é um apóstolo de Cristo Jesus. Ele não é só chamado para ser um apóstolo, não é só constituído, mas ele é um apóstolo de Cristo Jesus. É interessante essa expressão que ele está usando, porque quando ele usa Cristo antes de Jesus, ele é do Messias Jesus. Ele é daquele que é o esperado por toda a nação judaica. E por trás de toda essa questão, há uma legitimação aqui de quem é Jesus. Em Cristo Jesus, o apóstolo de Cristo Jesus. A questão é a identidade de Jesus.
A questão de ser um apóstolo está ligado à identidade de Jesus, que é o Cristo, que é o esperado, que é o Messias, o prometido, o mediador que veio trazer a plena redenção. Apostolado está ligado a isso. Não está ligado à qualificação. Ah, pastor, mas precisa de qualificação, são secundárias, perto da primazia que existe de alguém ser chamado e escolhido por Deus para ser vinculado ao seu próprio filho, que é o Messias. É ele que dá a qualificação. Ele é a qualificação do apostolado. E aí é interessante, porque havia um grupo que dizia que era de Jesus, né? E talvez um desentendido possa achar, nossa, que facção terrível, um de Paulo, um de Cefas, um de Apolo. Vou me juntar de Cristo, porque me parece ser a mais pura. Era a mais impura de todas, porque estava se utilizando do nome de Jesus para se separar dos outros, para separar o corpo que Cristo uniu. Esse tipo de facção estava destruindo a igreja. E Paulo, ao olhar para tudo isso, ele poderia perguntar para essa facção assim: vocês são de Cristo? Que tipo de Cristo vocês são? Que tipo de Cristo? Porque me parece que a igreja estava construindo um tipo de Cristo para ela. Construindo uma imagem de um Cristo conveniente, onde separava os outros e a sua própria confraria, as suas próprias utilidades, que determinariam quem é e que não é de Jesus, e não aquilo que o Evangelho determina que alguém seja de Cristo. Você consegue entender? Paulo se recusou a abandonar a palavra da cruz por uma palavra de ostentação. Ele abandonou. Ao invés de nessa disputa de ego para ver quem é o melhor, Paulo não abandona a cruz, não abandona a sua fraqueza para que a glória de Deus se faça destacada nele. Não. Ele não se ilude, ele não se apega a isso como um meio pelo qual agora ele vai provar que ele é apóstolo de Cristo, porque ele também fala bem, porque ele também é inteligente, ou porque ele também pode estar presente. Eu faltei a visita, mas agora eu vou visitar vocês têm que me aceitar como seu apóstolo. Ele não abre mão da sua fraqueza para que a força de Cristo pudesse ser destacada em sua vida. Ele não vive de sabedoria de palavras, mas sabedoria de cruz. Paulo pregava a Cristo crucificado. Paulo não era católico. Não tinha um crucifixo com Jesus lá pendurado. Mas o Cristo que ele pregava crucificado é necessariamente aquele que não destaca a sabedoria humana, mas destaca a humilhação, destaca o sofrimento, destaca a limitação que se encontra em determinado momento para que a vontade de Deus seja feita. Não é por ele mesmo. Lembrem-se que Cristo crucificado ressuscitou pelo poder de Deus e ele vive pelo poder de Deus. Paulo, quando ele diz que está pregando Cristo crucificado, ele está dizendo que o seu apostolado, que a sua missão é voltada a viver também na dependência de Deus, a viver no poder de Deus. E quando Paulo começa a falar assim, ele está revelando que não eram só os superapóstolos que estavam atraindo a igreja de Corinto. E que a igreja de Corinto não se sentia atraída só por esses superapóstolos. A igreja de Corinto se sentia atraída por outro Cristo. É por outro Deus. Por um Deus que não promete isso na sua palavra. Que não promete ostentação. Que não promete vanglória, que não promete uma facção, mas que promete uma unidade do corpo de Cristo. Consegue entender? Que Paulo não pode abrir mão disso, porque é uma questão de autoridade que Deus o coloca diante de toda a igreja, entender quem Cristo é. Então os coríntios que eles buscavam
olhar para Paulo e observar assim: que provas, Paulo, você nos dá de que você é um apóstolo de Cristo? Cadê a presença de Cristo em vocês? E Paulo, de certa forma, está respondendo assim: que Cristo vocês estão falando? Que evangelho vocês estão falando? Paulo retorna, de certa forma, a pergunta, mostrando que as expectativas e as avaliações que eles estão colocando sobre Paulo não são justas, não são cristãs. Não se esqueçam, Paulo é o fundador daquela igreja. Ele termina essa parte também falando de Timóteo, que Timóteo estava com ele. Provavelmente Timóteo não escreveu essa carta, mas Timóteo estava com ele. Timóteo é um irmão em Cristo, Timóteo é um igual a ele, que está participando desse momento tão importante da igreja, que nos leva a algumas perguntas importantes, conclusões importantes aqui. Antes de discutirmos as prerrogativas apostolares, nós devemos discutir que Cristo nós desejamos. Antes de discutirmos sobre qualquer tipo de liderança, ou qualquer tipo de voz que tem sido anunciada, ou onde você tem consumido uma ideia de palavra de Deus, de evangelho, que Cristo você segue? Que evangelho você está procurando? Quem você está seguindo? Aquela senhora, quando eu perguntei de Joseph Smith, ela me perguntou assim: mas quem é o líder da sua igreja? Quem é o líder da sua igreja? A quem você segue? Eu respondi: eu sigo Cristo revelado na palavra. Não é o meu Cristo, é o Cristo revelado em sua palavra. É o que a Bíblia diz. Quem é? É esse que se revelou a mim e a sua igreja. Mais uma vez ela ficou calada. Quem é o Cristo que nós seguimos? A marca de Cristo em sua igreja está em reconhecer quem é que está falando, quem é que está mandando, quem é que foi incumbido, quem é que está transmitindo essa palavra. Quando a igreja não reconhece, quando a igreja se torna uma ovelha cega que começa a comer, onde aparece, onde tem um cheiro de aproximadamente de pasto, ela come, ela não está enxergando, ela não está entendendo onde ela está sendo conduzida. É preciso entender e reconhecer quem Cristo é. Quem é aquele que fala em nome da sua palavra? Vem de Cristo, vem da Escritura, anuncia a glória de Deus. A autoridade de quem fala está sobre o quê e sobre quem? Você o escuta por quê? Qual é a razão que te fundamenta a ouvir quem pronuncia a palavra por você? Você não tem ideia do peso que isso é sobre mim para falar isso para você. Você não tem ideia. Acha que vida de pastor é fácil? Chegar aqui e falar para você que você só pode ouvir aquele que anuncia plenamente a palavra de Deus e que Cristo Jesus é o Senhor da sua vida e da sua história. E se ele assim não fizer, e se assim não for a sua conduta, você não deve ouvi-lo. Qual é a sua referência? O que você está procurando escutar? O que você está desejando para você? É dopamina? Emoção? É uma promessa de que tudo vai dar certo e que as coisas vão acontecer do jeito que você está pedindo? Ou é um anúncio de um evangelho, de um reino, de um Cristo que tem seus súditos e que ordena que os seus súditos vivam para a sua glória? Que tipo de voz você quer ouvir? É aquela voz que disse assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem:
De toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. É essa voz que você quer escutar? Mas tem uma outra aqui. Quer ouvir? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Que tipo de voz você quer ouvir? Em segundo lugar, essa marca de Cristo que deve estar na sua igreja, ela precisa ser vista na referência de posse que ela tem. É a igreja que é dona de Cristo, é a igreja que é dona de Deus, ou é Deus que é dono da igreja? E ele começa falando isso, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja que pertence a Deus. Ele está usando aqui expressões que, se você for pegar análogas ao hebraico, é uma ideia de aliança, de um povo que tem uma aliança com Deus, que Deus fez uma aliança com o seu povo. Essa igreja, essa eclésia, ela é chamada, ela é aglomerada, ela é feita por Deus, constituída como um ajuntamento. Mas veja bem, mais do que um ajuntamento piedoso, mais do que um ajuntamento moral, é uma igreja de Deus que tem um propósito eficaz, como uma assembleia constituída por Deus. Achei interessante o que o comentarista nos diz, que eles poderiam se chamar de sinagoga, que é um termo religioso, mas eles se utilizam de um termo helênico. Eles se chamam de eclésia, uma assembleia política, uma assembleia que se reúne com responsabilidade de cidadãos. Não é só separado, mas também incumbido numa sociedade com responsabilidade. E Paulo reconhece isso, reconhece que essa assembleia tem esse aspecto político, e a igreja se identifica assim, porque ela tem a sua responsabilidade diante de uma sociedade. Não importa que a igreja permaneça dentro do mundo caído, e até mesmo que essa igreja seja marcada pelos seus pecados, pelas suas limitações, pela sua morte. Essa igreja conhece a Cristo crucificado, conhece a Cristo ressuscitado, conhece o perdão oferecido por Ele, porque ela é possuída por Ele, ela pertence a Ele. Você entende isso? Que nós somos posse do Senhor. Igreja não é uma opção de vida melhor que você tem. Eu não vou para a igreja para melhorar as coisas. Eu não vou para a igreja porque eu vou conseguir ser uma pessoa bem-sucedida. Eu vou para a igreja porque eu pertenço a essa comunidade que pertence a Deus, que a razão da sua existência é servir a Deus. E quando você se nega a fazer isso, você não está se negando a essa comunidade, você está se negando ao próprio Cristo e ao próprio Deus. Uma assembleia chamada por Deus para servi-lo, para adorá-lo. Você é possuído por quem? Você pertence a quem? Quem é o Senhor? Talvez seja você mesmo. Talvez seja os seus próprios ideais. Talvez seja a sua própria vontade. E o pior de tudo, talvez você use a igreja para isso. Deus não nos constituiu para isso. Não é isso que é ser igreja do Senhor, porque ser uma igreja, como ele diz aqui, é uma igreja santa, uma igreja de Deus que está em Corinto, a todos os santos em toda a Acaia, separados por Deus. Santos aqui não é só uma ideia de uma qualificação moral.
Até mesmo porque quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja mundana, uma igreja fraca, cheia de falta, cheia de problema, falta de disciplina, falta da administração dos dons, desequilíbrio em todo lado. Paulo, quando chama essa igreja de santa, ele não está se referindo a uma qualidade moral, ele está se referindo ao que Cristo fez por ela. Cristo a constituiu santa. É Ele quem a faz santa. Deus a vê santa porque olha para ela e vê Cristo nela. Apesar de todo o mundanismo. Se Paulo tivesse olhado para a igreja simplesmente pelo aspecto de piedade, seria impossível Paulo chamar essa igreja de santa. Mas eles são o templo de Deus. Na fé, no batismo, lavados, santificados, justificados diante de Deus. Então a santidade aqui não é uma questão de autoaperfeiçoamento. Não é uma questão da sua capacidade de disciplina pelo meio que você vai encontrar de deixar de pecar. Não é isso que Paulo está falando, porque toda tentativa, assim, ela é inútil. Ele não está chamando a sua igreja para enxergar-se com uma obra necessariamente, um crescimento espiritual por meio de uma santificação, porque a santificação aqui é obra de Deus. Não é o crente que realiza a santificação, ele sofre a santificação por meio de Cristo. Ele está falando aqui do ato. Eles precisam se lembrar do ato que Cristo fez por eles. Cristo os tornou santos. E eles não crescem em santificação, eles crescem na fé. Nesse aspecto. É crendo em Cristo, crendo no seu poder, crendo no Evangelho, no seu reino e na sua glória. É crendo assim que eles vão agradar o Senhor. É crendo assim que eles vão crescer. Porque a santidade já é dada por Deus através do seu Filho, a sua igreja. A sua igreja já foi feita santa. Diante das circunstâncias mais difíceis, eles vão provando isso, experimentando isso no caráter de Cristo em sua vida. Paulo está falando, não é assim também com a minha vida? Em todos os aspectos, em todas as formas que ele é tentado, em todas as circunstâncias que ele deveria abandonar o evangelho, falando assim, Deus me livre, o que é isso? Eu estou aqui pregando o evangelho, eu sou apedrejado. Eu estou aqui viajando para pegar o evangelho, o barco naufraga. Eu estou aqui pregando o evangelho, de repente junta um monte de gente e me apedreja. Sou condenado a 40 chibatadas, 5 vezes. Minhas costas não têm espaço para mais nada. Isso é evangelho? Isso é seguir o evangelho? Isso é bom? Viver uma vida de sofrimento é boa. É nesse sentido que ele está falando de santidade. Ser separado por Deus, a passar por tudo isso, crendo nele. Não estou dizendo que os problemas que você enfrenta são fáceis. Mas dá uma olhadinha para Paulo. Dá uma olhadinha. Você está com curiosidade um pouquinho? Eu sei que você também tem tempo ocioso. Pega a escritura aqui e dá uma lida. A segunda carta aos Coríntios não é muito longa. Dá uma lida. Vê o que Paulo destaca em todo o seu proceder de proclamação do Evangelho. E aí coloca isso um pouquinho em confronto com o que você está sofrendo. E aí mede um pouquinho se você tem crido. Em que Cristo você tem crido. Que evangelho é o que você crê que tem sido anunciado a você. O crescimento nada mais é que o crescimento na fé. Eles deveriam se agarrar em Cristo e na sua obra salvadora para continuarem a viver. Versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa graça e paz, é um termo que nós usamos muito, né? Enquanto os pentecostais utilizam a paz do Senhor, meu irmão, né? Nós muitas vezes utilizamos graça e paz. São apenas jargões, não tem um melhor do que o outro.
Mas quando Paulo usa graça e paz, ele vem trazendo aqui uma substituição, que geralmente nas suas cartas ou nas cartas de cultura helênica, as pessoas se utilizavam as palavras misericórdia, e ele substitui a palavra misericórdia por graça. Ele está fazendo uma saudação falando de graça, da graça de Deus, que remete a um favor imerecido diante do pecado, diante das faltas. Quando se fala de graça, se imagina a ideia de libertação, da aflição, mas ele está falando de um favor de Deus. Lembra-se disso, graça é se lembrar de um favor imerecido, algo que vocês não merecem e que isso esteja com vocês. Talvez Paulo esteja se aproximando aqui, como o comentarista nos diz, da bênção araônica, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa condição de paz, essa realidade que a graça nos traz, uma realidade vertical da promessa de Deus, mas uma realidade horizontal. Cristo veio, Cristo se encarnou, Cristo morreu no nosso lugar. Não é só um plano teórico, é um plano prático nas nossas vidas. Cristo realmente morreu para nos salvar. Os coríntios imaginavam que a salvação vinha através dessa capacitação, ou era evidenciada na capacitação. Paulo deixa claro que a salvação traz uma confissão permanente de graça, de favor imerecido. A salvação não nos chega para nos capacitar a uma imposição diante dos outros. Ela nos chega para dizer que nós somos fracos e que é a força de Cristo que nos aperfeiçoa para servi-lo, ainda sendo fracos. Paulo não deixou de ser fraco em nenhum momento. É uma confissão permanente de fraqueza. Esse tipo de relação que ele está estabelecendo é no Cristo crucificado e ressuscitado que o poder de Deus se faz presente. É nele. Então, o pronunciamento do apóstolo sobre graça aqui pressupõe que, embora um favor imerecido de Deus tenha sido concedido total e finalmente em Cristo, ele deve, no entanto, ser concedido sempre e de novo aos crentes. A graça de Deus nos alcançou e por isso fomos salvos. Mas a graça de Deus, de certa forma, ela tem que nos revisitar. Ela não nos salva novamente, mas ela esclarece diante de nós aquilo que foi feito. E ela nos mostra, ela abre as nossas mentes e os nossos olhos para podermos enxergar aquilo que Deus fez e aquilo que nós somos. E diante das tentações, das provações, essa graça nos sustenta, mostrando quem pertencemos e quem é o nosso Senhor. Por isso ele fala de novo de graça, né? A graça a vós outros e paz. Que a graça esteja com vocês. Esse poder que um dia tirou vocês das trevas, esse favor imerecido, continue com vocês, seja com vocês. Porque vocês têm pecado, vocês têm se afastado de Deus, vocês não têm entendido. Que a graça seja com vocês. Essa graça que tirou vocês de lá, mantenha vocês no caminho. Abra os olhos de vocês para enxergar adequadamente quem Cristo é e aquilo que Ele fez. E assim vocês tenham paz. A realidade daquele que foi perdoado por Deus. Eu sei que nós temos muitos anseios na nossa vida, mas não existe nada melhor do que a paz com Deus. Na verdade, a única paz que existe é a paz com Deus. As outras são em decorrência de. Mas se não temos paz com Deus, nós não temos paz com ninguém. E é esse tipo de paz que ele está desejando. É a realidade objetiva da bênção, de um reencontro com Deus, da bênção escatológica, da vinda de Deus no último dia com seu Filho e do chamado dele para estarmos com ele eternamente. Não há mais inimizade. Não precisa ter medo da volta de Jesus. Não tenha medo. Se você o ama, se a graça o alcançou, anseie por isso. Pré-milenismo
dispensacionalista traz um medo, porque se ele voltar na hora que eu estiver pecando, eu vou para o inferno. Meu irmão, você pertence a Deus. A graça, o favor imerecido revelou Jesus. E se assim você crê por mérito dele, pela graça dele, nada, absolutamente nada, nem mesmo o seu pecado, pode te afastar da eternidade com ele. Nada. Por isso, te desafio a entendermos nessa noite. Saber quem Cristo é nos conduz a ouvir aqueles que por ele falam. Se nós sabemos quem Cristo é, nós vamos ouvir e nós vamos dar ouvidos àqueles que falam em nome do Senhor. Pertencer a Cristo é o cerne do Evangelho, é o cerne da vida cristã. Não somos nós que definimos o Evangelho. É o Evangelho que nos define. Cuidado com as expectativas diante de tudo aquilo que nos tem sido proposto. Existe mais igreja do que qualquer outra coisa. Você pode viver uma vida aí de nômade. Se cada dia do ano você decidir visitar uma igreja, você ainda não vai visitar todas as igrejas da região leste. Da zona leste. Existem muitas opções. Aqui nós temos ouvido. Aqui nós temos buscado. Que tipo de evangelho é o que o nosso coração tem aspirado? Somos nós que temos moldado o evangelho ou é ele que tem moldado a nossa vida? Ou é ele que tem dito quem Deus é e aquilo que ele quer de nós? Isso é diferente. Pois bem, é esse apostolado que Paulo apresenta à igreja de Corinto. E é sobre este que eu quero caminhar com você aí, se Deus permitir, por longos e longos domingos, longos e longos meses, entendendo melhor a palavra de Deus. Que assim a graça dele esteja sobre nós e a sua paz nos dê alegria e contentamento. No nome de Jesus. Amém.